É o João 3,16, a qual nós já sabemos de có salteado, como diz o povo, né? Có vem de coração, ou seja, já está no coração, né? Já está impregnado na mente também. Como é que diz o versículo? Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Este é o nosso grande versículo, a qual nós temos falado algumas coisas sobre ele, sobre esta narrativa maravilhosa, como nós já falamos vezes passadas, que essa palavra que João encontrou para descrever o amor de Deus é uma tentativa dele, é uma tentativa de explicar, é uma tentativa de encontrar palavras suficientes para descrever a intensidade, a grandiosidade do amor de Deus. Mas nós conseguimos entender e ver que Deus enviou seu Filho dos céus para este mundo, demonstrando o seu grande amor, mas a humanidade, ela tomou uma atitude contrária. Ela tomou uma atitude reversa, uma atitude que não deveria ter feito. O povo a qual Jesus veio, ele o rejeitou, que foram os judeus, como diz lá em João capítulo 1, versículo de número 11. Ele diz que aquele povo o rejeitou, não aceitou. Por quê? Porque eles esperavam um outro Jesus de uma outra forma. Eles esperavam uma ação diferente daquela que foi. Uma ação de poderio, uma ação de suplantar aquele reinado. Mas Cristo veio de uma forma surpreendente, e Jesus assim surpreende todas as pessoas. Na sua simplicidade, ele faz grandiosas coisas. E às vezes na simplicidade de Deus, as pessoas não compreendem quão grande é o amor que ele tem e quão grandes são os benefícios que ele tem feito para cada um de nós. Mas, falando do versículo de João 3,16, nós queremos ficar com uma pequena parte desse versículo. Nós já falamos até amor de tal maneira. Agora eu quero apenas acrescentar uma frase, seguindo a seguinte frase: amor de tal maneira que. Essa frase, ela traz um sentido para a nossa vida. Essa frase, ela quer dizer alguma coisa. Amor de tal maneira que. Essa frase, ela traz um sentido de consequências. Ela traz o sentido de uma grande consequência de uma ação anterior que impulsiona uma grande consequência. Essa frase, de tal maneira que ela traz no nosso entendimento, para a nossa vida, para a humanidade, ela traz um sentido de consequências, impulsionado pela ação anterior, que é de tal maneira. E essa palavra que, ela vai nos ligar e vai nos trazer um sentido mais profundo, vai nos trazer um sentido que vai nos fazer compreender ali, a linha do amor de Deus, a intensidade, o caminho. Vamos ver um pouquinho sobre essa frase, de tal maneira que, ou seja, um amor de tal maneira que gera consequências. Indo para português, quem estudou português, essa frase, de tal maneira, diz a língua portuguesa, na sua gramática, é uma oração seguida, que segue a locução conjuntiva. De tal maneira, gera o que? Consequências. De tal maneira, consequências. E a frase seguinte, que, de tal modo que, diz a língua portuguesa, que é uma conjunção subordinada, que introduz uma oração subordinada conjuntiva. Isso é algo da língua portuguesa, mas vamos fazer aqui de forma bem simples, compreensiva, para que nós possamos entender o que essa frase ela nos traz. Em simples palavras, essa palavra que, ela liga: Deus amou o mundo de tal maneira,
consequência que liga a ação de Deus, que fez algo, que gerou algo, que tomou uma atitude, que teve uma ação, que teve uma reação, que moveu algo, que mexeu com algo, que transformou alguma coisa. Essa pequeníssima palavra da língua portuguesa, que ela é aqui desta maneira usada como uma conjuntiva, uma ligação, liga toda a frase aqui do versículo de João 3:16. Então essa palavrinha que ela nos traz aí o sentimento, nos traz aí o entendimento de uma grande consequência, de um grande resultado de um amor de tal maneira. Veja bem, o amor de Deus, como nós já falamos, a frase anterior que impulsiona essa consequência é um amor intenso, é um amor imensurável, é um amor grandioso, é um amor que só pertence a Deus, é um amor que o homem não tem, é um amor que o homem não consegue desenvolver. Então esse amor de tal maneira, ele é um amor de tal maneira que faz o quê? Por exemplo, se uma pessoa diz, ama tal pessoa de tal maneira, de uma maneira grandiosa, que faz isso, que faz aquilo, que vai até tal lugar, que renuncia, que deixa de fazer alguma coisa. Então esse amor, ele traz esse sentido. Essa frase, ela traz esse sentido, um sentido de uma grande consequência, de um grande resultado. Então na frase seguinte de João 3:16, essa consequência é o que? Amor de tal maneira que fez o que? Que ele fez uma ação de dar, que Deus fez uma ação de doar, que Deus fez uma ação de ali dar o seu melhor, de dispensar o seu melhor. Dessa forma, o amor de Deus é esse amor que traz uma consequência grande, que traz uma consequência maravilhosa para a nossa vida. É o amor de tal maneira que o mais terrível pecador ainda pode obter a salvação. É o amor de tal maneira que, se alguém que tem errado muito se arrepende e aceita ele, esse amor de tal maneira que perdoa a tal pessoa. Esse é o amor de tal maneira que ele trouxe uma segunda chance para o ser humano. Esse amor é de tal maneira que ele levou a uma entrega total. É o amor de tal maneira que levou a uma entrega total, não uma entrega parcial, não entrega por metade, não um amor por medida, mas é o amor de tal maneira que levou a uma entrega não apenas de um bem material. Veja bem, uma coisa é você dar dinheiro, uma coisa é você dar um objeto, uma coisa é você dar um objeto qualquer que você tenha, fazer qualquer doação que seja, é diferente. Você não está fazendo uma entrega total, você está fazendo uma entrega parcial, uma entrega por metade. Mas o amor de Deus é o amor de tal maneira que levou a uma entrega total. Cristo entregou-se totalmente. Cristo se entregou espírito, alma e corpo para a raça humana. A entrega dele não foi por medida, mas pelo contrário, ele dizia que veio fazer a vontade do Pai. E o que importava era realizar a vontade de Deus Pai. Então esse amor é de tal maneira que levou ele a sofrer, que levou ele a se entregar por nós. E diz o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele se fez como um servo, ele se fez como um de nós, ele deixou aquele momento de glória. Tudo isso por quê? Porque foi o amor de tal maneira que o levou a essa entrega de renunciar ou de deixar por um momento, aquele momento de glória, aquele momento onde ele estava lá no céu, ele estava lá naquele lugar perfeito. Veja bem, o amor de Deus, o amor de Cristo é de tal maneira que levou Cristo a por um momento ficar limitado ao corpo. Veja bem, Jesus
por um momento, ficou limitado ao corpo físico. Compreende? Ele estava no céu, ele estava assim de forma onipresente, mas a partir do momento que ele encarnou, a partir do momento que essa entrega total o levou a encarnar nesse mundo, e aí diz o apóstolo João, lá no capítulo de número 1, versículo 14, João vai dizer que eles viram a Cristo como filho unigênito do Pai. Então, essa entrega de Cristo foi de tal maneira também que o levou a deixar o céu, a pisar nesta terra, a encarnar ali como um ser humano, como qualquer um de nós. E veja bem, esse amor de tal maneira que levou Cristo a fazer isso, trouxe uma consequência não apenas de momento, porque o amor de Deus ele é intenso, o amor de Deus ele é eterno, o amor de Deus não está limitado ao momento, não está limitado a ocasiões, é um amor eterno. Então, esse amor de tal maneira que levou Deus a fazer isso, trouxe uma consequência. Cristo, veja bem, Cristo eternamente terá um corpo físico. Cristo eternamente terá um corpo físico. Aquele corpo que ele deixou, que ele encarnou aqui na terra. Até hoje ele está com esse corpo. E isso foi consequência do quê? Desse amor de tal maneira que levou a tal entrega. Até hoje, compreende? Até hoje ele está com aquele corpo que habitou nesta terra, mas um corpo perfeito, um corpo incorruptível, um corpo santo, um corpo que não tem defeito, um corpo que não tem nenhuma espécie de pecado como nunca teve, um corpo de forma santificada, pura. E isso foi porque ele amou de tal maneira que levou ele a fazer tal entrega, a fazer tal ação, tudo em prol de nossas vidas. Então nós temos que entender isso e fazer uma pergunta: o nosso amor é tão grande, é de tal modo que nos leva a servir a Jesus? Pense bem comigo para eu encerrar. O amor de Deus é de tal maneira, é de tal modo que o leva a fazer a maior entrega. Agora pense comigo, você que está ouvindo de perto, de longe, o amor que nós temos por Deus, ou que dizemos ter, é o amor de tal modo que faz o quê? É o amor de tal modo que nos leva ao quê? É o amor de tal modo que nos leva a qual atitude? Ou é um dito amor de um modo que não leva a fazer nada? Ou é um dito amor que não gera consequência nenhuma? Ou é um dito amor que não nos leva à entrega total a Cristo? Ou é um dito amor que não nos leva a renunciar o pecado para servir a Cristo? Ou é um dito amor fantasioso, apenas teórico, que não nos leva a ter tal atitude? Porque o amor de Deus é de tal maneira que o levou a entregar o seu Filho por nós e levou Cristo a se entregar voluntariamente por nós. Então, nós temos que ter semelhante amor, ter amor intenso, grandioso, poderoso, ao ponto de renunciarmos tudo, ao ponto de abandonarmos o que for necessário. O apóstolo Jesus perguntou: ei Jesus, Pedro, se não me engano, o que é que nós vamos ganhar te servindo? O que é que nós vamos ganhar te servindo, Jesus? Porque ele olhava, fisicamente, era totalmente limitado. Mas Jesus disse: olha Pedro, se não me engano foi Pedro que perguntou, vocês ganharão. Pedro disse: Jesus, o que nós vamos ganhar? Deixando pai, mãe, deixando aqueles nossos afazeres, deixando aquele nosso estilo de vida. O que é que nós vamos ganhar, Jesus? Então Jesus olha para ele e diz: olha, vocês serão abençoados nessa terra, e na vida eterna muito mais ainda. Muito mais ainda. Então veja bem, aqueles homens, aqueles discípulos, eles amaram a Cristo de tal maneira que deixaram pai, deixaram mãe. Eles amaram a Cristo de tal maneira que
seguiram a Jesus independente das circunstâncias. Aqueles discípulos, eles amaram a Cristo de tal maneira que os levou a morrer por eles, que os levou a viver por eles. Aqueles grandes homens da Bíblia Sagrada, que Hebreus vai falar, eles amaram Deus de um modo que os levou a se sacrificarem por Deus. Então nosso amor tem que ser de tal modo semelhante, que nos leva a servir a Jesus de verdade, que nos leva a renunciar ao pecado, que nos leva à presença de Deus, que nos leva a estar juntinho dele, e não ser aquele amor fantasioso, não ser aquele amor de palavras apenas, não ser aquele amor apenas de poesia, não ser apenas aquele amor de eu te amo e acabou-se, e não tem mais nenhuma atitude, porque Deus vai contar, não é o que eu falo, é o que eu faço. Deus não vai considerar, não é o que eu estou dizendo, mas é o que eu estou fazendo, é o que eu estou vivendo, é o que eu estou praticando, é o que você está praticando. Porque veja bem, se Cristo não tivesse praticado tal amor, de tal maneira que o levou a fazer isso, ninguém poderia falar dele o que nós falamos, porque ele não tinha feito nenhuma atitude de tal maneira. Mas que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter um amor de tal modo que nos leva a deixar o pecado e servir a Jesus. Deus amado, queremos te louvar nesse momento, te agradecer por esse dia, Pai. Estamos aqui, ó Deus, mais uma vez para louvar o teu nome, para exaltar o teu nome, Deus. Que essa palavra que foi pregada, meu Deus, possa estar dentro do coração de cada um dos que estão ouvindo. Que essa palavra, Deus, possa os levar a ter um amor de tal modo que os leve a se entregar a Ti, que os leve a Te servir, que os leve a viver na Tua presença, Pai. Faz assim, Deus, nós queremos Te louvar, Te agradecer pelo Teu grande amor que nos abençoou, e que nós semelhantemente temos um amor de tal modo que te servamos de forma que Te agrade. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém.